Olá pessoal, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que bem. Iniciamos, né? Saúde do adulto. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Vamos falar de muitas doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis, tá bom? Nossa vida agora é falar de doença, tá? Então vamos começar aí nossa aula 2. Vamos embora. Então vamos falar da dengue. Nossa, a dengue está em nossas vidas, né? Assim, nós brasileiros temos a dengue em nossas vidas, acho que desde sempre, né? Que é uma doença denominada uma doença tropical, como a gente falou na aula passada, né? É uma doença denominada uma doença tropical. Então vamos lá. A dengue, o CID dela é A90, né? A descrição é uma doença febril aguda que pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresente. Sabemos que temos a forma mais grave da doença, que é hemorrágica. Vamos falar dela, tá? A doença ocorre e dissemina-se especialmente nos países tropicais, foi o que eu falei, né? Onde as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação de quem? De quem? A Aedes aegypti, principal mosquito vetor, né? Conhecido da gente. Qual que é o modo de transmissão? Se faz pela picada dos mosquitos Aedes aegypti, no ciclo ser humano, Aedes aegypti, ser humano. Então, quer dizer, ele pica, o mosquito pica o ser humano, e aí a doença, se a pessoa tiver com a doença, né, por exemplo, o mosquito não tem a doença, não carrega a doença. Ele pica, puxa lá o sangue. Se ela tem a doença, ele carrega aquele patógeno com ele, e quando ele picar outra pessoa para puxar o sangue, ele pega e libera aquele patógeno na outra pessoa, tá? Após um repasto de sangue infectado, o mosquito está apto a transmitir o vírus depois de 8 a 12 dias de incubação extrínseca. Nossa, hoje eu tô fogo. Então é aquilo. Ele, por exemplo, ele não tem o vírus, o mosquito. Aí ele pica uma pessoa que tem o vírus. Aí ele carrega aquele vírus com ele, e aí a próxima pessoa que ele picar, ele vai liberar aquele vírus naquela pessoa, tá? O diagnóstico, sorologia para dengue, tá? Um exame de sangue. O dengue, aí a gente falou que tem 2 tipos de dengue, né? Então nós temos a dengue clássica, que chama DC, né? Dengue clássica. A primeira manifestação é a febre alta, 39 a 40 graus, de início abrupto, quer dizer, do nada, seguida de cefaleia, mialgia, que é dores, né, nos músculos, prostração, artralgia, que é dor nas articulações, anorexia, a gente sabe que é anorexia, astenia, dor retroorbital, né, que é dor aqui ao redor dos olhos, náusea, vômito, exantema, prurido cutâneo, aquelas marquinhas, aquelas pintinhas, né? Hepatomegalia, gente, aumento do fígado, tá? Dolorosa pode ocorrer ocasionalmente desde o aparecimento da febre. Aí eu coloquei aí uma fotinho, né, como que é o ciclo de transmissão. E aí a gente tem a febre hemorrágica, tá? FHD, febre hemorrágica da dengue. Os sintomas iniciais são semelhantes ao da dengue clássica, tá? DC. Porém, há um agravamento no quadro no 3º ou 4º dia de evolução, com o aparecimento de manifestações hemorrágicas e colapso
colapso circulatório. Que é isso? Tem um sangramento muito grande, né? Pelo nariz, pelo ouvido, pela boca. Então, todo o sistema circulatório fica doido, né? Entra em colapso por causa da hemorragia, tá? Outras manifestações hemorrágicas incluem petequias, que é aquelas manchinhas, tá? Equimoses, que é aquelas coisas avermelhadas que nem hematoma, tá? Epistaxe, que é o sangramento do nariz. Gengivorragia é o sangramento da gengiva, e as hemorragias, né? Sai pelo nariz, pela boca, tá? O tratamento. A clássica possui um tratamento sintomático, analgésicos e antipiréticos, né? Para tirar os analgésicos para dores, antipiréticos para febre. E hemorrágica vai depender dos sinais clínicos e evolução da hemoconcentração. Quer dizer, se ele perdeu muito sangue, ele vai ter que tomar a bolsa de sangue, né, pessoal? Os cuidados. Orientação quanto ao aumento de hidratação oral com aumento da ingesta de água, suco, chá, soros caseiros, etc. Se hidratar bastante. Não devem ser usados medicamentos com os derivados de ácido acetil salicílico, AS, por aumentar o risco de hemorragia. Porque lembra, a gente falou da clássica, que não aparece hemorragia, mas a febre hemorrágica da dengue, a FHC, ela vai aparecer hemorragia. Então, se tomar AS, vai ficar pior. Normalmente as pessoas tomam AS para quê? Hoje em dia a gente sabe AVC, né? Ou infarto, né? Toma AS. Mas antigamente tomava AS, hoje em dia ainda também. Mas acho que antes era mais para febre. Tomava AS, né? Dava AS para as crianças por febre. Então, assim, ficar longe de AS, né? Vamos falar do Zika vírus, né? Que também ficou comum aqui no Brasil de uns 3, 4 anos para cá, né? Então, é assim, definição: é a doença viral aguda. As causas: Zika vírus é um RNA vírus do gênero Flavivírus, família Flaviviridae. Até o momento são conhecidas e descritas 2 linhagens do vírus, uma africana e outra asiática, né? Então são 2 tipos de vírus, um africano e um asiático. A transmissão, transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus, através do ciclo homem-mosquito, homem. A mesma coisa da dengue, né? Se, por exemplo, eu tiver o Zika, o mosquito vem, me pica, transfere essa Zika para outro ser humano, tá? Outras possíveis formas de transmissão documentadas na literatura são a de mãe para filho, por transplante de órgãos e medula óssea, por transfusão sanguínea ou via sexual e exposição laboratorial. Então, tudo a ver com secreção e sangue, né? Embora o RNA ZIKV tenha sido detectado no leite materno, a transmissão através da amamentação ainda não foi demonstrada, reforçando as recomendações atuais de que as mães com infecção por ZIKV devem manter a amamentação para seus bebês. Então, quer dizer, que foi detectado uma carga viral no leite materno, porém não significa, eu acho que essa carga viral é pequena para ser transmitida para o bebê, tá? Qual que é o diagnóstico de Zika? Teste rápido para Zika e detecção de anticorpos IgM e IgG. Sinais e sintomas: caracterizada por exantema, móculo papular pruriginoso, quer dizer, umas feridas que saem na pele, tá? Febre intermitente, hora alta, hora baixa. Hiperemia conjuntival não purulenta e sem prurido. Aqui nos olhos, tá, gente?
artralgia, dor nas articulações, mialgia nos músculos e dor de cabeça. A maior parte dos casos apresenta evolução benigna e os sintomas geralmente desaparecem espontaneamente após 3 a 7 dias, mas antes disso vai ficar com dor e pode transmitir a doença para as outras pessoas, né? Qual que é o tratamento da Zika? Não existe tratamento específico. O tratamento dos casos sintomáticos recomendado é baseado no uso de acetaminofeno, que é o paracetamol, ou dipirona para o controle da febre e manejo da dor. No caso de erupções pruriginosas, os antihistamínicos podem ser considerados, né? Para cicatrização ali dessas feridas, tá? No entanto, é desaconselhável o uso ou indicação de ácido acetil salicílico e outras drogas anti-inflamatórias em função do devido risco aumentado de complicações hemorrágicas descrita nas infecções por síndrome hemorrágica, como ocorre com os outros flavivírus. Como uma família do flavivírus, que é igual da dengue, então pode desencadear aquela forma da dengue, né? Aquela forma hemorrágica. Por isso que é desaconselhado, tá? As complicações do Zika. Observa-se a ocorrência de óbitos pelo agravo, aumento dos casos de microcefalia e de manifestações neurológicas associadas à ocorrência da doença, como síndrome de Guillain-Barré. Eu vou explicar para vocês qual que é essa síndrome de Guillain-Barré, mas a gente conhece muito aqui no Brasil, né, que teve aí, acho que 2, 3 anos atrás, né, uma incidência muito grande no Nordeste de crianças nascendo com microcefalia, justamente por causa do Zika, né? Aí eu coloquei aí a fotinho para vocês recordarem, né? Qual que é a profilaxia, gente? O que é profilaxia? Qual que é a prevenção, né? Eliminar o vetor e uso de repelentes, quer dizer, eliminar o mosquito e sempre estar usando repelente. As observações, dada sua importância epidemiológica, a Secretaria de Vigilância de Saúde preconiza as secretarias estaduais e municipais a notificação compulsória de todos os casos suspeitos, conforme anexo 1 na lista de doenças de notificação compulsória nacional, estabelecidas na portaria número 204, de 17 de fevereiro de 2016. Gente, eu acho que eu não sei, não me recordo se eu tenha comentado com vocês a respeito de notificação compulsória. Notificação compulsória é um papel, né, que tem uma lista de doenças que, quando o paciente chega no hospital, tem que fazer essa notificação e mandar para a Secretaria da Saúde, tá? Porque ali eles vão fazer um mapeamento de quantas pessoas, tá, quantos casos estão aparecendo naquela área, tá? Quantos casos dessas doenças. Quem faz notificação compulsória? Enfermeiro e médico, tá bom? Então, isso que é a notificação compulsória. É um papel, né? Uma lista que você vai fazer uma anamnese, uma entrevista com o paciente, né? Vai pegar todos os dados e essa notificação tem que ir para a Secretaria da Saúde, porque se aparece mais casos, aí a vigilância tem que entrar em ação para não ter o que aconteceu agora que a gente está vivendo, tá? Aí, gente, vou falar só um pouquinho da Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré, que foi citada agora no Zika, né? O que é? É uma síndrome que pode surgir após infecções por vários tipos de vírus ou bactérias, geralmente depois de 10 dias do quadro infeccioso. É uma manifestação autoimune rara, tá? Então, é o organismo produzindo defesa contra ele mesmo, tá? Principais características é a fraqueza muscular, a paralisia do músculo, dá problema cardíaco, problema no diafragma, pode dar problema respiratório, do sistema digestivo na bexiga.
pode até levar à morte, tá, gente? Porque vai paralisando. Lembra que eu falei da mialgia, da artralgia? Então, justamente pode causar essa fraqueza dos músculos e a paralisia deles. Lembra o diafragma? Paralisa o diafragma, o paciente não consegue mais respirar. Paralisa o coração para de pulsar. Já que nós sabemos que o coração é um músculo, tá? Só uma recapitulada assim, por cima, para dizer para vocês o que é a síndrome de Guillain-Barré, tá? Agora a gente vai falar do chikungunya, que também faz parte da família do flavivírus, né? E que não está distante de nós brasileiros, né? Definição: é uma doença infecciosa febril. Chikungunya significa aqueles que se dobram em Swahili, um dos idiomas da Tanzânia. Refere-se à aparência curvada dos pacientes que foram atendidos à primeira epidemia documentada na Tanzânia, localizada no leste da África entre 1952 e 1953. Quais são as causas? O que causa a chikungunya? Causada pelo vírus chikungunya, CHIKV, que pode ser transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, que é o mesmo do Zika, tá? Qual que é a transmissão? O vírus é transmitido pela picada da fêmea de mosquitos infectados. São eles o Aedes aegypti na área urbana, em áreas tropicais e no Brasil associada à transmissão da dengue. E o Aedes aegypti albopictus, áreas rurais. O mosquito adquire o vírus CHIKV ao picar uma pessoa infectada durante o período de viremia. Então, é a mesma coisa da dengue e da zika, né? Estou infectada pelo vírus, o mosquito vem e me pica, e ele vai lá e pica outra pessoa e transmite o vírus para essa outra pessoa, tá bom? É a mesma coisa. A única diferença é que o Aedes aegypti está na área da gente urbana e lá na área rural não é Aedes aegypti, é Aedes albopictus, tá? Mas é da mesma família do flavivírus, tá? Qual é o diagnóstico? São 3 os tipos de testes capazes de detectar o chikungunya: a sorologia, o PCR em tempo real e o isolamento viral. Quais são os sinais e sintomas do chikungunya? Febre acima dos 39 graus, de início repentino e dores intensas nas articulações de pés e mãos, dedos, tornozelos e pulsos, a artralgia, tá? Pode ocorrer também dor de cabeça, dor nos músculos e manchas vermelhas na pele. Cerca de 30% dos casos não chegam a desenvolver sintomas, quer dizer, são assintomáticos, mas transmitem a doença do mesmo jeito, né? Qual que é o tratamento? Até o momento não existe um tratamento específico para o chikungunya, como no caso da dengue. Os sintomas são tratados com medicação para febre, paracetamol e dores articulares anti-inflamatórios. Não é recomendado usar o ácido acetil salicílico, AS, devido ao risco de sangramento, né? Um aumento de hemorragia. Recomenda-se repouso absoluto ao paciente que deve beber líquidos em abundância. Quais são as complicações? Não costuma ter risco de morte, mas sim o risco de incapacitação pelas intensas e prolongadas dores articulares, artralgia crônica e a síndrome de Guillain-Barré, tá? Guillain-Barré. Qual que é a profilaxia? Qual é o método de prevenção? Eliminar o vetor e o uso de repelentes. Observação: os casos suspeitos de chikungunya devem ser comunicados
e ou notificadas em até 24 horas a partir da suspeita inicial. Qualquer estabelecimento de saúde público ou privado deve informar a ocorrência de casos suspeitos às secretarias municipais e estaduais de saúde e ao Ministério da Saúde. A notificação compulsória, tá? Chikungunya entra na lista de notificação compulsória? Sim. Olha lá a fotinho, né, do que pode acontecer, tá? Os sintomas do chikungunya. Então, dor de cabeça, acometimento neurológico é raro, né? Como cefaleia, Guillain-Barré, outras coisas. Dor das articulações, né? Moderada, intensa. Dor nos músculos frequente. Inchaço de articulações. Eu vi foto, gente, das mãos estarem bem inchados, os dedos. Entre os dedos tá bem inchado, tá? Conjuntivite. Manchas vermelhas na pele, coceira leve e febre alta. Vamos falar agora de difteria, né? Lembra? Difteria, tétano, então. A definição de difteria: moléstia infecciosa transmissível aguda e de prognóstico grave. Atinge mais a população de hábitos higiênicos precários em áreas de baixo desenvolvimento socioeconômico. A causa: Corynebacterium diphtheriae, germe que produz no organismo humano uma substância tóxica responsável pela gravidade do estado geral do doente. Difteria, tétano, tá? Qual que é a transmissão? Direta, através da eliminação de bacilos nas gotículas de fluge, pela tosse e espirro, indireta através de objetos contaminados dos quais são de uso do paciente. Quer dizer, pode ser por gotícula, né? Que a gente viu na aplicação padrão, ou pode ser por objeto contaminado, tá? Que é tudo através de secreção. O diagnóstico é relevante, exame físico e história de paciente pode ser, e a história do paciente para ser feito a diagnóstico e iniciado o tratamento. De relativa importância são os resultados de exame bacterioscópio direto de cultura de secreções da nasofaringe. Então, sabe, enfiar aqui um negócio assim, igualzinho que tá fazendo agora do Covid. Então, enfia o negócio aqui lá dentro, né? Uma haste, um cotonete bem grandão lá dentro do nariz e retira, tá? Quais são os sintomas da difteria? Palidez, anorexia, taquicardia, hipertermia. Eu acho que eu não preciso ficar explicando, vocês já sabem, né, o significado. Hipertermia, sudorese e apatia. Presença de falsa membrana na garganta, dando sintomas de asfixia como agitação, batimento das asas de nariz, cianose e tiragem. Pode haver paralisia de músculos de respiração, da visão e do palato. Quando há paralisação de músculos do palato, a voz torna-se anasalada e há refluxo de líquido pelas narinas, justamente porque não tem aquele movimento do músculo, né? Ele paralisou. Qual que é o tratamento de difteria? Soroterapia, que é a aplicação de um soro antitóxico por via intramuscular, subcutânea ou endovenosa, ou antibiótico terapia, né? Administração de eritromicina, espiramicina e penicilina, tá? Quais são os cuidados que devemos ter? Observar atentamente os sinais de complicações respiratórias, da deglutição e de piora do estado geral, fazer as comunicações por escrita e oralmente e atuar de acordo com a orientação médica e de enfermagem recebidas. Proceder à desinfecção concorrente de acordo com a técnica estabelecida. Como é por gotícula, todas aquelas precauções tem que ter,
né, gente? Então, tudo do paciente tem que ser separado, a gente tem que usar máscara, óculos. Quando for lidar com ele, ele tem que estar no quarto privativo, né? Qual que é a prevenção? Qual que é a profilaxia? A profilaxia, a vacina DTP, né? Difteria, tétano e coqueluche. Ou a DT, né? A DTP normalmente é para criança e a DT é para nós adultos, que é difteria e tétano, tá? Por isso da carteirinha. Vocês estão notando a importância de estar com a carteirinha em dia? Tem que estar, né? Olha lá, tem aí uma ilustração aqui, uma fotinha aqui embaixo, né? Da difteria, que comete bem a região da garganta, tá? Vamos falar da febre amarela, que é comum pra gente, né? Teve um surto aqui no Brasil, né? Há cerca o quê? De 2 anos atrás. Foi isso, crianças, que nós tivemos aqui um surto de febre amarela, que todos tivemos que, quem não era vacinado teve que se vacinar, né? Porque era comum a febre amarela, a gente tomar vacina só em locais que tem que tinha caso de notificação, né? Como assim, quem fosse para o Amazonas ou para o Mato Grosso, né, e precisava tomar vacina. Caso contrário, não, mas aí disseminou isso para o Brasil inteiro, então todos nós tivemos que tomar a vacina da febre amarela, tá? Então vamos lá, febre amarela, o CID é 10 a 95, tá? E a descrição: é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida por vetores, que possui 2 ciclos epidemiológicos distintos: o silvestre e o urbano. A gente acabou de falar do quê? Do chikungunya, né? E do Zika também, que tem o seu vetor, tanto da área silvestre quanto da área urbana, né? Reveste-se da maior importância epidemiológica por sua gravidade clínica e elevado potencial de disseminação em áreas urbanas. Foi o que aconteceu aqui, né? O modo de transmissão: picada dos mosquitos transmissores infectados. Não há transmissão de pessoa para pessoa. Igual chikungunya, dengue, zika, não tem como, por exemplo, eu estar com a doença e por gotícula, por aerosol, por contato transmitir para outra pessoa. É só através de um outro vetor, tá? Quais são os sinais e sintomas? Insuficiência hepática e renal, tendo em geral a apresentação bifásica com o período inicial prodrômico, infecção, e um taxômico que surge após uma aparente remissão e em muitos casos evolui para o óbito em aproximadamente 1 semana. Quer dizer, o que ele quis dizer com isso, gente? Que fica aparente, primeiro acomete um órgão e depois acomete o outro, paralisando assim depois o outro, e a pessoa pode ir a óbito, já que vai paralisando os órgãos, tá? As formas leve e moderada da febre amarela são de difícil diagnóstico diferencial, pois podem ser confundidos com outras doenças infecciosas que atingem o sistema respiratório, digestivo e urinário. As formas graves com quadro clínico clássico ou fulminante devem ser diferenciadas de malária por Plasmodium falciparum, que é o nome da bactéria, não sei se Plasmodium, não lembro se é bactéria ou vírus, que é diferente, tá? Leptospirose, além de formas fulminantes de hepatites. Devem ser lembradas ainda as febres hemorrágicas de etiologia viral, como dengue hemorrágico e septicemias. Então, gente, assim, o que ele quis dizer com tudo isso? Que o médico tem que estar atento para não fazer um diagnóstico errado, porque como ele acomete sistema renal e urinário e respiratório, ele pode se confundir com outras doenças e assim fazer
um tratamento para uma doença e ser outra, e o agravamento ser mais sério e levar a óbito, tá? Qual que é o tratamento? Não existe um tratamento específico para febre amarela, é apenas sintomático, quer dizer, se aparecer os sintomas, com cuidadosa assistência ao paciente que sob hospitalização, quer dizer, vai ser tratado em casa, não, deve permanecer em repouso com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas quando indicado. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido numa unidade de terapia intensiva, o que reduz as complicações e a letalidade, tá? O paciente com febre amarela vai ser tratado em casa? Não. Qual que é o diagnóstico da febre amarela? Isolamento do vírus, da família flavoviral, detecção de anticorpos do IgM pela técnica de ELISA. É uma técnica laboratorial, tá? Profilaxia, eliminar o vetor e a vacina contra a febre amarela. Por isso que é importante estar vacinado, tá bom? Porque a letalidade dessa doença, quando a gente chegou lá, foi muito grande, né? Quando teve aquela epidemia, tá? Quais são os cuidados de enfermagem? Proteção individual para evitar a circulação viral, uso do mosquiteiro para reduzir o risco de urbanização da doença. Se o paciente estiver em centro urbano infestado por Aedes aegypti, seu quarto deverá ser telhado. Proteção da população. Logo que se tenha conhecimento da suspeita de caso ou casos de febre amarela, deve-se organizar um bloqueio vacinal nas áreas onde o paciente esteve no período de viremia, né? No período que ele está ali transmitindo a doença. Privilegiando as populações expostas ao risco de transmissão, não sendo necessário aguardar resultados de exames laboratoriais para a confirmação dos casos suspeitos. As informações sobre a cobertura vacinal da área endêmica, quando disponíveis, são importantes para o processo de decisão quanto à extensão inicial e celeridade do bloqueio. Gente, o que acontece? Tudo isso tem a ver com a notificação compulsória, tá? Febre amarela entra na lista de doenças de notificação compulsória? Sim, entra. Então, vai notificar, vai fazer essa notificação dos casos e tem o que? Todo um esquema da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde, para não ter disseminação. O que aconteceu lá? Da outra vez do surto que teve aqui, foi que eu acho que as pessoas andaram de região para região, então não foi alcançado, né, conseguido fazer esse bloqueio para ficar apenas em uma região, então foi indo de região para região, tá? Por isso que teve aquele caos todo. Em áreas consideradas indenes, o que caracteriza um território de circulação viral, quer dizer, onde é o maior ciclo de casos de transmissão do vírus, a vacinação de bloqueio sempre deverá ser extensa e indiscriminada. Quer dizer, todo mundo tem que ser vacinado, não tem aquele negócio de faixa etária, nem de grupo de risco e de nada. Todo mundo daquela área tem que ser vacinado, porque todo mundo transmite a doença, tá? Caso não se tenha informações de campanhas anteriores, devem ser organizadas ações de esclarecimento à população, utilizando-se os meios de comunicação de massa, bem como visitas domiciliares e palestras nas comunidades. Também é importante veicular conhecimento sobre o ciclo de transmissão da doença, gravidade e esclarecimento da situação de risco. Gente, como tudo no Brasil é para depois de amanhã, tá acontecendo hoje, mas depois de amanhã que vão começar a informar a população, a tomar as medidas, é muito justo que nós da área da saúde, sabendo do risco das doenças, a gente não tem que ficar esperando o governo, a gente tem que começar na casa da gente, dos amigos da gente, informar
quem a gente pode, tá bom? Não esperar, igual o que tá acontecendo hoje. Esperaram. Olha o que aconteceu com todo mundo, tá? Então a gente não tem que esperar. Se eu sei da letalidade, da gravidade da doença, eu tenho que informar meus familiares, meus amigos, meus vizinhos, a minha comunidade, tá bom? Aqui, né, eu coloquei uma fotinho que é os vetores de transmissão. Normalmente lembra do ciclo silvestre, né, que teve lá, na onde? Em vários parques foram fechados, até o zoológico, né? Um monte de macaco morreu, mas isso é no ciclo silvestre, né? É do macaco, a hemófilos, que é o mosquito, pro homem, tá? Mas aí depois o homem que o mosquito pica, veja só, vou começar tudo de novo. O vetor, o Haemophilus, ele, que é o nome do vírus, ele tá dentro do macaco, tá? Então vai lá, eu fui passear no local, né? No lugar lá que o macaco esteja com o vírus. Aí o mosquito foi, mordeu o macaco e aí pegou e me picou, transmitiu para mim o vírus, beleza? Aí eu voltei para a cidade, então o Aedes aegypti me pica, ele pega aquela doença, aquele vírus e pica outra pessoa, e outra pessoa vai lá e adquire o vírus, e aí vai passando de pessoa para pessoa. Deu para entender como que é? Não é do macaco pra gente. Tô lá mexendo com o macaco tosse, espirra, pronto, peguei. Não. No macaco, precisa ver o macaco que tá com vírus. Assim, dá para saber pela minha cara que eu tenho vírus? Não, é a mesma coisa o bichinho. E também ele não tem culpa, né? Então tá lá um macaco com vírus, vem o Haemophilus, que é um mosquito, pica o macaco, pega o vírus, e aí eu tô lá passeando, Belo e Formosa, esse vírus, esse mosquito que tá com esse vírus vem e transmite para mim. E eu tô lá, não lá no mato. De repente eu venho pra cidade, tô carregando o vírus comigo. Aí vem o Aedes aegypti, me pica, adquire aquele vírus e vai lá e vai picando as pessoas, e cada um vai passando pro outro. Beleza? Deu para entender bonitinho? Então tá bom. Então, gente, acabou nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha explicado aí algumas doenças. Vão ser bastantes, não dá para fazer 2, 3 doenças, tá? Porque tem bastante matéria, então vai ser 5 doenças, 6 doenças, tá bom? Então, um beijo, obrigado pela companhia, tchau!